1 Roi 15, verset 24 à 32. 1 do Rei, capítulo 15, 32 até 34. Olha aqui. Nossa. 1 Roi 15, 24 à 32. Asa se coucha avec ses pères et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David, son père. Et Josaphat, son fils, régna à sa place. Nadab, fils de Jéroboam, régna sur Israël la seconde année d'Asa, roi de Juda. Il régna 2 ans sur Israël. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans la voie de son père, se livrant au péché que son père avait fait commettre à Israël. Baécha, fils d'Aja, de la maison d'Issachar, conspira contre lui. Et Baécha le tia à Gilbéton, qui appartenait aux Philistins, pendant que Nadab et tout Israël assiégeaient à Gilbéton. Baécha le fit périr la 3e année d'Asa, roi de Juda, et il régna à sa place. Lorsqu'il fut roi, il frappa toute la maison de Jéroboam. Il n'en laissa échapper personne. Il détruisit tout ce qui respirait, selon la parole que l'Éternel avait dite par son serviteur Achija de Silo. À cause des péchés que Jéroboam avait commis et qu'il avait fait commettre à Israël, irritant ainsi l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le reste des actions de Nadab et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans les livres de chroniques des rois d'Israël? Il y eut guerre entre Asa et Baécha, roi d'Israël, pendant toute leur vie. Parole du Seigneur. Amen. Portugais agotanga 24, Portugais lingala bagotanga 25, 26, 30, 25, 26, 30. Tango Asa mokonzi ya Yuda akokisi mbula ya mibale na mokonzi na ye. Nadabe mwana ya Jeroboam akomaki mokonzi ya Israel. Afandaki na bokonzi mbula mibale. Asalaki makambo oyo ezali mabe na misu ya Yawe, ndenge tata na ye asalaki. Boye amemisaki bato ya Israel ngambo. 30. Nyonso wana esalamaki mpo Jeroboami asalaki masumu mpe akotisaki bato ya Israel na masumu. Masumu yango epesaki Yawe, Nzambe ya Israel kanda. Liloba na Nzambe. E 25, 26, 30. Verso 25. E Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no ano 2º de Asa, rei de Judá. E reinou sobre Israel 12 anos. 26. E fez o que era mau aos olhos do Senhor e andou nos caminhos do seu pai e no seu pecado com que tinha feito pecar a Israel. 30. Por causa dos pecados de Jeroboão, o qual pecou e fez pecar a Israel, e por causa da provocação com que provocara ao Senhor, Deus de Israel. Palavra do Senhor. Mete na boca por na palavra. Palma da palavra do O que tu faz? Senhor. Bate la kimia zala ao. Guarda silêncio. Só que osa consciente eza Nzambe mtalobaki. Se é consciente que Deus que falou, O chama kelele. não vai fazer barulho.
okozala atenta mpona likambo na yo. Vai ficar atenta para a tua situação. Okozala atenta mpona likambo na yo. Vai ficar atenta para a tua situação. Bíblia elobi kobenga mabe te eloko nzambe abenga malamu. A Bíblia diz: não chama mal o que Deus te chamou bem. Soki nzambe ayebike mutu azokoka te, Se Deus sabe que o homem não está conseguindo, atiki mutu na nzela na ye ya masumu esungi te aleli. lhe deixou o homem no seu caminho do pecado e o homem chorou. Nzambe alongi nalingi opesa gloire na mutu mosusu te. Deus disse: não quero dar a glória numa outra pessoa. Elakisi lokola oponi nzela mosusu apart ngai. Como você escolhesse outro Tokotala soki caminho, mutu yango além. ozolanda kosunga ye. Vamos ver se aquele homem que você está a seguir vai te Bato ajudar. bafingifingi nzambe mpona yo. Pessoas ofenderam a Deus pela causa de ti. Nzambe alobi Deus diz, nasalaki nyonso na Amos 4 soki obandi na verset 1. Amós 4, a partir do versículo 1. alobi oyo nasala na Sodome mpe Gomora nasali yango. O que Na tinha vi na feito yo. Sodoma e Oyo Gomorra, fiz nasala na na tua Egypte vida. nabomi bato banyama nasali O que eu matei na babiloko. Egito, homem e Nasali yango na animais, vi na yo croyant fiz ke na tua vida pasi wana a ekozongisa yo efa na pensar ngai. que aquele sofrimento vai te mandar voltar. Já estou cansado consigo. naza oblige kozonga lisusu. Sou obrigado de voltar de novo. Nzambe azomona pasi na biso, Deus está a ver o nosso me sofrimento. biso bakolo pasi tozomona eloko te. Mas nós, o dono do sofrimento, não estamos a ver nada. eloko nzambe azokoenvisage eza eternité. O que Deus está a ver, a eternidade. olekisa yango wapi? Onde que vai passar a Ntango makambo eternidade. ezosimba te yango okendaka banzela oyo moto akoko. Quando as coisas não estão a dar certo, por isso está caminhando naqueles caminhos elakisi do pecado. objectif O ya objetivo ennemi do inimigo okota na eternité na ngambo na ye. para entrar na eternidade do seu lado. me nzambe akrea yo te mpo okende ayele. Deus não te criou para ir ao outro lado. alingi esika ya kozala yo ozala. Ele quer aonde Deus estará, que você também está. yango yesu alobi nazokende kobongisela bino Por esika. isso Jesus diz, estou a ir arranjar lugar para vocês. soki esika ezalaka te nalinga nayebisa bino. Se não havia lugar, me eu queria você tata dizer. tem lugar, muito lugar. Mas o meu pai tem muito lugar. lugar bazoprepare mpo na nani? Lugar estão a preparar para quem? mutu nyonso akotambola ainsi dit l'éternel. Cada pessoa que vai andar segundo assim oyo diz o kozala na son Senhor, ya trompete. será no som da trombeta. me mutu azocomprendre. Mas o homem não está entendendo. okoleka eternité wapi? Onde que vai passar a eternidade? père abraham Pai Abraão, kanisa ngai. lembra-te de mim. abraham alobi yo mpe kanisa ntango ozala na se na moni. Abraão disse também, lembra-te quando estava embaixo da terra. oyebaki te Quando te estava na eternité terra. ezali. Não sabia que há eternidade. distraction yango wana. A distração é aquela. mutu azocomprendre te pourquoi nzambe aza nsima na yo. A pessoa não está a entender por que Deus está sempre atrás dele. soki olanda tata na yo mama na yo koko na yo. Se você acompanhar teu pai, o teu avô, a tua mãe, lungu não oyo tem ekozala problema. na nfero. Mas Deus está a olhar o fogo que estará lá no moto inferno, oyo ekufaka te. aquele fogo que não se apaga. ntango azomona bato bazokota kuna Quando está a ver a pessoa entrar lá, ye aza na pasi na motema. e Deus tem sofrimento no coração, Ntango alobi dor, succession a sucessão, suite oyo ekoya a continuidade que vai vir, eza éternel. é eterno. soki eza ya malamu eza éternel. Se é bom, é soki eza ya eterno. mabe ezali éternel. Se é mal, é eterno também. yango balobi succession Por isso disserá a sucessão, les conséquences. as consequências. lelo bazoteya les conséquences Ou estão a pregar as consequências de la succession. da sucessão. po succession ya moïse tolongoli yango A sucessão de Moisés, já tiramos na josué. com Josué. papa akaboli mai, O pai dividiu o mar, mwana mpe akaboli. o filho também dividiu. po eza meme nzambe azodirige. É mesmo Deus que estava a dirigir eles. bazoconduire bato kino na destination. Conduziram as pessoas terra prometida. até na terra prometida. eli akaboli mai, Elias dividiu o Jordão. mwana na ye akaboli mai. O seu filho Eliseu também aye dividiu. abandi kosauve bato. E começou a salvar as akuti mai pessoas. eza bololo abandi na nama. Encontrou água amarga
mudou. yabandi na mai E começou na água. kino moya lelo Até hoje, mai wana bololesila aquele rio não tem mais amargura. sterilité ezalaka lisu te A esterilidade não existe kufa ezalaka mais. lisu te A morte também Selon foi le apagada. baprononce na Elisée le Segundo a prophète. palavra pronunciada para Eliseu, o profeta. wana tolongoli Aquilo já me awa tiramos. succession Mas aqui a sucessão ya ngambo mosusu do outro lado, oyo tozwaki outro lado que nós recebemos outro lado. baotalisa conséquence Estão a mostrar oloba as te ngai nde natikala na consequências. responsabilité yango ya famille Não diga Baotalisa que eu que consequências. fiquei com a responsabilidade da les família. conséquences Ouça, conséquences as consequências c'est la suite qu'une action é a continuidade de uma ou ação qu'un événement peut avoir ou do evento que pode ter. suite sala na yo Continuidade événement faz o evento. ozwa mbongo nyonso osali fete Vai receber todo o dinheiro para a festa. après fete Depois da festa, suite a continuidade. toza na mbutaniko wana Temos o nosso mais velho Nicolau. mokolo mosusu Dia, nzambe atalisi ye na province Deus se mostrou, ele estava na província. alobi eza na motu moko Diz a uma pessoa, azalaka journalier na empresa era, como é? asali lelo bafuti ye lelo Trabalhava hoje mesmo, vai lhe pagar. abomba aye na mbongo na ye abombaka Vê que o seu dinheiro estava a guardar, mokolo mosusu mwana na ye akokisi mbula Dia o seu filho completou ano. ye moto abana omona aza wana Ele que estava a ver, mwana tá mesmo akokisi aí. mbula O filho completou ano. azwi mbongo oyo abombaka wana Tirou, levantou todo o dinheiro que ele guardava, asalisi fete fez uma festa, ya anniversaire ya mwana aniversário do filho. 2-3 jours mwana akufi 2, 3 dias, o filho faleceu. tata wana aza lisu na mbongo te okundela mwana Aquele pai não tinha mais dinheiro para enterrar o filho. ake na empresa Foi na empresa, mwana akufi o filho faleceu. balobi te yo Disseram- tofutaka yo chaque jour Não, nós te mbongo na pagamos yo todos os tofutaka dias. yo Todos os dias te pagamos teu dinheiro. toza na eloko kopesa yo te Não temos nada para te dar. alamuki Despertou no elakisi sono. nini ndoto eza Ligou. molai O sono cumprido. elakisi nini elakisi O nini que significa isso? mokolo yango tokomi na poko ngai nabondeli mpo na ye Chegamos à tarde, mamãe orou para ele. eloko wana Eu orei para babenga ele. plafone wana eloko eturnaka wana Aquele que anda mwana na ye rodeado. wana O seu ake filho. kosaka na epai bavoisin na Foi- salon ya coiffure soki ya nini Ah, eloko euti foi- likolo aquele Aquele coisa mesmo jour. saiu no. A ventoina saiu lá no céu, caiu sobre a criança, sobre o filho. ye aza te mama na negócio A mãe estava no bavoisin bamemi negócio, wana mama o pai não azoteka estava. kino minui Vizinhos levaram o bamemi filho até no awa awa te hospital. bamemi ye aye Levaram na aqui butu não. Ele outi veio à noite. wapi mwana akufi De onde que saísse? O teu filho bavoisin faleceu. oyo toza na bango na Os vizinhos aí na azwi Penha bamemi na bato mosusu levou até no hospital. niko Nicolau, opesaka dime na yo anda a dar teu dízimo. lobi bapesaki nga soki nini wana Ontem me deram banini? esses. napesa dime wapi na o Vou dar dízimo ye aonde? alobi o napesi papa alobi opesaka nga dime na yo opesaka nga Diz que eu dei ao pai. O pai perguntou. Você anda a me dar? Ele recebe, comia sempre, comia abi sempre. mokolo ekoyinda O dia que vai escurecer, ozonga na empresa vai voltar na empresa. bakoyebi so bafutaka yo Vão te dizer que já mbongo andam na te yo pagar yango nde todo dia. olingaki obomba Teu oyo dinheiro obomba osaleli yango guardado. fete obosani ete Que guardou. kufa na maladi Você festejaram com aquele Suíte. dinheiro. Esquecesse que há morte e doença. conséquence Consequência suite qu'une action é aucun a événement continuidade, a sala na yo continuidade fete bimisa de mbongo uma nyonso ação. osala Levanta todo o dinheiro, osala nini anniversaire faz festa de aniversário, mekanisa suite mas lembra-te a continuidade. moi beinvento oyo osalaka Os inventos que você costuma fazer, ifo kokanisaka mpe suite na yango tem que pensar também. na vie ifo Os kokanisa dias oyo vindouros. nazosala oyo nazoloba Lembra-te o que estou a nzela oyo fazer, estou a nazokende falar, suite na yango caminho que eu estou a acompanhar,
o futuro ou a continuidade, como é que será? C'est la qualité d'une personne É a qualidade de uma pessoa qui, dans sa conduite, que, na sua se conduta, montre conséquente. ele Virgule. se Et manifesta com muto a subir conséquences. aquele que subiu a consequência, Virgule. vírgula, Manifeste un esprit de suite. ele manifesta um espírito de continuação. Qualité d'une personne qui, dans sa conduite, Qualidade de uma pessoa na sua se conduta montre conséquente. se manifesta com as consequências Manifeste un esprit de suite. e isso manifesta um espírito de continuação. Muto da continuidade. oyo azotalisa A pessoa que está a mostrar ete mutu oyo aza conséquente. que essa pessoa é Ngai consequente. lokola basali nga boye yango nga mpe nasalaka boye. É como fizeram assim, por isso eu também devolvi assim. Bato ya bongo Aquele tipo de pessoa, miti esalaka te. cabeça não Lokola trabalha. mutu oyo amena vi na kindumba azwi sida. Como aquela pessoa que levou a sua vida na prostituição Aza e oblige apanhou HIV. kodispache yango mpo bato bakufa kaka babeba. Ele quer distribuir a Atalisaka todos. Ele oyo mostra aviva que conséquence. essa aqui viveu uma consequência. Mwasi ya mutu azalaka te. Não há mulher alheia. Mobali ya mutu azalaka te. Não é homem alheio. Mbongo ya mutu ezalaka te. Dinheiro alheio não existe. Otalisa kaka ke Vai mutu oyo mostrar mesmo que essa pessoa azwa conséquence na vida. tem uma consequência recebida na Azwi vida. suite. Ele recebeu a continuação. Ayebi ke eloko oyo soki oteki epesa mbongo te. Ele sabe que se vender Lokola essa ia coisa não dá bambana. dinheiro. Como ele derrotou, Aomema moninga na nzela wana. ele vai levar outra Soki pessoa oteki também oyo, naquele boko yo caminho. otika yango mpona nini nga na Se tika vender yango esse, kaka. você Ayebi deixasse para quê? Ele sabe, bato ya bongo aquele tipo de atalisaka na pessoa, moral. ele mostra o seu Conduite. moral, a sua conduta. Conduite. Conduta. Tolobaki oza na lupango ofutelaka. Falamos que tem o quintal que você anda a render. Biso tobanda kozala lupango moko na bato moko. Nós vivíamos o quintal com... Tala bato ya Algumas bandu pessoas. ndenge balambaka tala fufu ebele. Olha, os homens de Bandundu como cozinham essa pessoa, muito funge. Depuis bato ya bandu ndo bakota na lupango biso soki tolambi pondu ebongaka biso lisu te. Esses desde que entraram, se nós cozinharmos tisaca, nunca melhor. Mokolo mosusu babeta ye pa bandimi na biso ya Kinshasa. Um Babandi dia, kobeta ye na Congo nga naza wana. Lhe bateram nos nossos crentes lá Po em baza na eloko Kinshasa. mosusu te. Porque não tem outra coisa. Fufu wana bazela ba bato ya bandu ndo wana tala Funge, fufu funge. ebele. Esse de Bandundu, olha. Baza grande funge. bayombe obe manyanga papa. Mwasi muyombe. Mobali muyombe mwasi munyanga. Marido Banyanga na Muyombe, bayombe. Banyanga, Bayombe que estão. Ebandi lelo te. Não começou hoje. Oh, guerra ya bayombe bayanga na bandundu. A luta dos Bayombe. Ezala ata Bandundu. ebandi awa te. Não começou aqui. Bandeko mutu akotambola ti butu aketeka soki A peshe pessoa po vai ya na andar- intere ya lamba. Toda Po noite na a butu wana vender. 18 heures Naquela ali. noite 18 Nde horas. azobuka pondu na lupango. Ele vai Atuti yango colher babenga ngwakula. kisaka. Ah, boyoka. Nguangula. Boyoka. Oi, se acompanha. Ngai kutu na uko prononcer te Não muyombe está a aleki bo- conseguir pronunciar. Eza Oi, nini? Samuyombe. balamba yango ndeni Como boyoka. que cozinha? Fala. Est-ce que ezaka ebele? É, Très bien. pouco de Tokei. tisaca. Yoka vão kolamba levar oyo pouco só de bazofingela bato ya tisaca. bandundu. Oi, Mutu a aza cozinha que está a conséquence ofender. mosala na ye yango wana tokei. Que tem consequência o seu trabalho, o seu coração Tokei. se estraga Balamba sempre. yango ndeni. Bakalingi yango. Vão pisar tisaca. Ah. Ah. Só tira assim, com a velocidade. Olha só. Vão pisar, vão pôr óleos, indungo, sal, vão a cozinhar sempre assim com óleo. Mafuta batiaka na mafuta ya Com mbila. óleo, estão a cozinhar assim, Bazokalinga na mafuta sem água, só com ya óleo. ebele te. Estão a fritar Bino boza ba tisaca. 2 familles, 3 familles na ndako moko. 3 famílias, Pondu 4 ya famílias. boye. Olha, tisaca assim. 4, 5 Soki pessoas. bolambi. Ma Se pasteur cozinhar. bopesa biso pondu. Soki bopesi. Mas pastor, não está Depuis dizendo.
Depuis bato ya bandundu oyo bakota na Desde mpango. essa pessoa de Bandundu entraram aqui, Biso pondu soki bolambi. nosso Ela disse- Kisaka não fica melhor. Azoyoka goût différent. Quer dizer, está a Oyo sentir ya um lambaka. gosto diferente Na do que oyo ela bato ya cozinha bandundu. com aquele que o povo de Diferença, Bandundu Zali. cozinha. Há uma diferença. Yo ozosala ngwakula mpo olala Você ngwangula está so. fazendo um Po guacula, erekei. porque a hora, Eri ya já passou. kolamba elekaki yo deja. A hora de cozinhar já passou. Oyo fufu yango ozoka bato ya bandundu balambi soki O bolambi funge kopesi. do povo de Bandundu Bazui. comer e acabar. Oyo ya bango Dele, funge dele. ya banyanga. Yaba, Nyanga. Très bien, boyoka. Yo- Ya ndenge nini? Oyo. Soki bazolamba na Bo, bo, nzungu bo, bo. esala ndeni? O funge clama assim, pá, pá, pá. Bo. Tá batendo. Bole nini? Mapaseri fufu ya makasi bokolia. Zela boya na sani batiela bino fufu. Bale pe batondi E basali. vão comer, vão acabar sem lançar. Hein? Bosanza te. Não vão lançar. Me ngai soki opesi ngai ya bevodi wana. Se me dar aquele Abana de tia bater musapi assim, na bane osanza na. antes de colocar o dedo, já vão começar a lançar. Amen. Bezo ya Nzambe. A Soki vontade de mutu a Deus. vivre conséquence. Se a pessoa viver a consequência, Motema. o coração Ocomprendre ete mutu oyo. vai entender que esse homem, Conduite oyo azo manifester. a sua conduta que ele está a manifestar, Azo vivre conséquence. está a viver consequência. Bolanda message. Está a acompanhar a mensagem? Tozobebisa kaka. Tozobebisa. Ah, vamos tragar só. Conséquence. Consequência. Na enroi. Tozana makambo ebele ya koloba te. Não tem muitos, Bayebisaki não biso temos soki muitos. olandaki Moïse. Osala lokola Moïse. Se acompanhasse Soki Moisés, vai okosala trabalhar com lokola Moisés. Eli. Se vai Soki ozolanda acompanhar Eli Elias, mokili okosala lokola ye. vai trabalhar como ele. Awa bazotalisa biso baroi ya Israel. Estão a mostrar os reis de Israel. Olie batambola ainsi dit l'Éternel. Além de se conduzir como assim disse o Senhor, Bango bazotambola lokola batata na bango. eles andaram como seus Roi pais. oyo baremplace ye. Po roi Esse mosusu rei foi akufaki asalaki mabe. substituído porque o outro Bakundi. foi morto, fez mal. Suka eza kokufa. E o fim é a morte. Bakundi esika bakunda A morte batata na ye. aonde Oyo enterraram mosusu seus alandi. pais. O outro Akufi. também morreu, Akufi. faleceu, Bakundi. foi enterrado Oyo também. mosusu. O outro também. Abani aremplace. Ele Abani kosala substituiu, lisusu mabe. começou a Liboso cometer ya Nzambe. mais diante de Deus de Ndenge Israel. tata na ye. Como seu pai, Succession. a nazosala sucessão. ndenge tata na nga. Estou a fazer como o meu pai fazia. Message eza bongo. A mensagem é assim. Succession oyo ya papa fazia. A sucessão que o pai fazia Balobi eza na consequence. tem consequências. Me ntango Nzambe atindi mokonzi mosusu. Quando Deus mandou outro rei, Nzambe asiliki. Mpona nini nakotia oyo azosala lokola tata Deus na ye? ficou Soki irado natie porque oyo vou asali lokola tata vou na ye. meter isso, vai trabalhar Ok, como seu negociar pai. essa ndako ya Vai Jeroboão andar, yango. vão acabar a casa de Jeroboão. Bokende kosilisa kaka. Vão acabar Po mesmo. demage batie mutu azosala lokola tata na ye. Porque estão a Asali oyo colocar, lokola vai tata trabalhar na ye. como seu pai. Kende Vai cometer osilisa. como seu pai, vai acabar. Bible elobi na biso. A Bíblia diz, Ete mpona péché ya Jeroboam. pela causa do pecado de Jeroboão, 26 balobi 26 Nadab, diz, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et il Nadab marcha dans la voie de son père. caminhou no caminho do seu pai, Ndenge papa atambola. de modo que o pai Soki papa andou. atia ba hotel. Se Ya o pai bikeko, colocou hotel, mwana asali yango plus que altar yango. de estátua, o Soki filho papa fez alekisa mais. bato na moto. Se o pai levou os homens no fogo Mwana para akosala passar plus no que fogo, tata. o pai vai fazer mais que seu Soki pai. tata bana kotala sanza. Sanza olobi ni lokola ebimi ya Se o rouge. pai Ebimi olhava mopanzi. a lua, Elakisi guerre oyo tokolonga quando sai tokolonga te. vermelho, fica de Biso lado, toza na Nzambe. quer dizer que Tokoki essa jamais guerra não vai kokende acontecer. koluka makambo oyo ekoya tofixe miso na Nzambe. Nós temos Deus, não podemos ir olhar na lua para perguntar as coisas. tonyata na moto te po etalisa na kozika obe na kozika. Não podemos pisar no fogo para dizer que vou queimar ou não. Mokolo ezali okozika. Um dia vai queimar, sim.
biso toza bato mosusu Nós somos eza nzambe moto outra azopona pessoa. É Deus que está abengi escolhendo. israele lokola peuple à part Chamaste Israel como me povo de lá. israele azotika bonzambe Israel está a deixar a aolanda divinidade, voix ya papa está a acompanhar Papa o na ngai caminho abana do pai. osala boye O meu pai mwana fazia kosala aquilo, plus que oyo o filho papa vai na fazer ye mais asala. que aquilo que seu pai tinha feito. alors eza malamu te Não é bom. à cause du péché que Jéroboam avait commis Pela causa et do avait pecado que fait Jeroboão commettre cometeu. Israël E fez cometer mais Israel. mutu nyonso oyo Cada azosala pessoa lokola que está a praticar Agosuka wana como, não vai terminar ali. akoyekolisa mpe bato mosusu Vai aprender omoni também ndenge nos biso outros. tozoteya bino Está a ver de modo que estamos a pregar vocês? oyosuka na biso te Não vai terminar a nós. tozotransmettre epa na bino Nós estamos a Bino transmitir a pego suka vocês. awa te. Vocês também não vai oke parar oyebisi aqui. moninga mosusu Vai também falar a oyebisa mpe outra. bana na yo E vai falar também dos ozofaire teus filhos. commettre bato masumu Se você está a cometer oyo yo wana oya na yango wana o teu Ya pecado libota que na yo. trouxeste da tua família, otransmettre mpe epa ya bato está a mosusu transmitir também combien outra pessoa. okobungisa bato Quantas verset pessoas 32 vai balobi desviar? iyi guerre entre Asa et Baesha Aconteceu roi d'Israël guerra. pendant toute leur vie lokola oyo nzambe atindi alobi kende koanile babiloko na ye nyonso O que Deus te mandou, Deus te disse que vai anular todas as suas nzela coisas. nini oyo azomema bato Que caminho que está a levar as pessoas? bible elobi guerre Bíblia diz. entre Asa Aconteceu guerra entre Asa, oyo azotambola na nzela ya tata na ye que está caminhando no caminho do seu pai, desviar as kotalisa pessoas, bango mabe mostrar o na mal moto oyo nzambe atindi com o homem que balobi Deus guerre enviou. toute la vie Toda a vida guerra. yo koloba mpo nini kasi bino boza basali guerre ya nini Você vai dizer, Biloko só eza serve a mibale. guerra para quê? Duas oyo coisas. azotambola selon tata na ye Essa aqui está a azomema caminhar bato segundo seu basala lokola pai tata na ye para praticar a pessoa me como seu oyo pai. batindi ye epa ya nzambe Mas esse que foi enviado a Deus alors ekosimba te não vai dar certo. guerre toute leur vie Guerra toda a sua babundaka kaka vida. babundaka Sempre lutava sempre. conséquence Consequências. soki oza baesha ngai nakotika te Se você baixa, não vou deixar. o nzambe moto atindi Porque Deus que me enviou. conséquence ekosuka epai na yo te A consequência não vai terminar a ti. okofaire commettre bato masumu E vai cometer mais a nzambe sua alingi te. pecado. Deus não yo quer. okoya na likambo na yo ya mabe Você vai trazer a tua coisa má. bokofutela lupango na moninga aza na ye bien Vão alugar Yo tango okoya na quintal makambo com a na pessoa yo. que é bom. Então, okotisa mpe bato mosusu você que vai trazer as tuas coisas vai Consequência. enganar os outros. Consequência. obebisa mpe bato ebele Vai estragar muita gente. 1 roi 22 52 à 53 Primeiro do rei 22. roi mosusu joram Outro rei, Jorão, asali mabe fez mal na bokonzi na ye no seu reinato. atamboli na voix ya tata na ye atamboli na voix ya mama na ye Andou no caminho do seu pai e 1 também roi da sua 22 mãe. 52 à 53 22, 52, 53. ode tanga yango nani oyoka succession yo koloba te A papa kolonga succession. ngai te mama kolonga ngai te camarade oyo naza na ye akolonga ngai te tanke oza na ye Enquanto que está com akomema ele, yo na voix ya tata na ye na voix ya mama na ye mpo ye vai azwa te epai levar ya no tata na ye. caminho do seu pai e da sua mãe. 1 roi 22 52 à 53 ntango yozafati akokisaki mbula 17 na bokonzi na ye na yuda akaja mwana ya akabu akomi mokonzi ya israele na samari mpe afandaki na bokonzi mbula 2 asalaki makambo ya mabe na miso ya yawe alandaki mabe ya tata na ye ya mama na ye mpe ya mokonzi jeroboamu mwana ya nebati oyo akotisaki bato ya israele na masumu. Très bien. Portugais. E Acásia, Succession, kolandana. e Acásia, filho de Acabe, começou a reinar em Samaria no ano 17 de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos sobre Israel. E fez o que era mau aos olhos do Senhor, porque andou nos caminhos
de seu pai, como também nos caminhos da sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Mas a consequência, a succession. Consequência da Ngai sucessão. kaka nazwi bizaleli oyo ya mama. Não diga que Na ya somente eu que papa, recebi o oza nango, comportamento na ya papa, da mãe. na ya nanye. Tem o Après, na ya comportamento rua ya do pai liboso. e da tua mãe e do primeiro Bato, rei. acontece bato na masumu. Levou o povo no pecado. Muito ezo dirigir yo. A pessoa que está a te dirigir Ezo dependre nem ao dirigir. está a depender do modo como So vai ya te zo sala dirigir. mabe liboso ya nzambe. Se está a cometer Na diante do miso na Senhor, yote. não é na tua presença. Na miso na nzambe. Diante do Senhor, Bato nyonso bakolanda ye. todos que vão lhe seguir Bakomema bango. vão lhes levar Kosala mabe liboso ya nzambe. fazer o Ye mal azwi diante yango de wapi? Deus. Roi azwi yango wapi? O rei Azwi recebeu wapi? aonde? Recebeu Na aonde? nani lisusu? No Na seu roi ya pai e liboso na sua mãe. E no primeiro rei. Esse eloko papa azosala na boya yango, eloko mama azosala na É, boya o que o yango. pai está a fazer e a mãe, eu vou deixar, vou negar. Não. Roi Não vou. alobi nga na tika. O rei disse, eu vou Soki deixar. otangi na Exode 1, passage femme. Uhum. Exode 1, Exode 2. Êxodo Naissance. 1 ou 2. Ya Moïse. O nascimento de Moisés, Roi alobi. o rei disse, Soki bobotisi ba hebreu, se você quer botali mwana nascer mwasi, botika ye avivu. uma mulher Soki mwana mobali, hebraica, boboma. se é menina, Bible elobi deixa viver. basali femme babanga Rapaz kinzambe. tem que lhe matar. Basali te oyo mokonzi alobi. Disseram que as parteras Bazotika bana mibali bazovivre ngai nani deixaram os meninos a viver. koboma mwana ya mwasi Eu na vou aprenda matar o yango filho te. alheio? Não. Faraó aye nini oyo bosalinga nini Faraó ba hebreu veio. bakomi O que é que me lisusu fizeram? babi o ba Todos hebreu os filhos. nzambe akopesa Olha. yo eloko akoloba Deus Oh, vai te dar amém. algo de falar. yo kosala mabe te Você não faz o po mal, mokonzi alobi porque o rei mokonzi disse. soki alobi bien O chefe il faut disse que ne bem. pas à pas il faut Vai kotosa passo a passo, Bible elobi obedece. botosa bakonzi A Bíblia diz: Autorité obedece no uti vosso epa chefe, nzambe. porque a autoridade me vem de Deus. mokonzi oyo azoboma Mas esse yo chefe que está a komanke ye te matar, koyebisa oza ndoki oza mobebe te você não pode lhe faltar respeito Yo, a dizer você é bruxo moninga que está a aboti mwana na matar. hekima mbango pardon makambo biso Você, outro, não seu filho. Vai só, vai rápido. Nós não vamos ndenge se bakomi meter. ebele mokonzi akomonake bato Como que bakomi ebele. nasceram? O rei vai ver que muita gente, muitos nzambe rapazes. akotia yo réponse Deus vai nzambe colocar alobi na resposta na tua balamu boca. ngai biloko okobimisa ekouta epa na ngai Deus disse, Balão, o que vai sair da tua boca vai sair a mim, Deus. bosalinga nini wana farao O que me fizeram, Yoga basai Faraó? fama. Olha as Mokonzi. parteiras, sabe? komitungisa te Rei, não Ba se hebreu. perturbe. Mulher hebraica. yaki soki ngai ofingi ngai E se for eu, bahebreu lokola baza baegyptienne te as Yo uza roi mulheres egipcienne. hebraicas soki são ngai diferentes com os nakosensibilize egípcios. baegyptienne nyonso Eu vou, bino baegyptienne Armen, você ezalaka egípcio. ndenge nini você existe bahebreu como balekela bino na esprit a mulher hebraica os ultrapassa no mokonzi tia espírito. bamitungisa na yo Rei, não se bahebreu baza na perturbe. mboka na yo Hebraicas estão na tua cidade, me baza no très teu país. différente kocompare bango Mas na são diferentes. Não compara baegyptienne o soki teu ayoki povo. pasi O kino teu akozela povo mwana akufi po se akushe sentir zaza dor de, te Mais de ba parto, hebreu. até o feto morrer, Babota hebraica, cá. ele nasce como? Antes, bango bazelaka biso te ele não bango espera babotaka as avant biso parteiras. tokoma Antes de nós chegar, já nasceram. makasi bauta deram yango parto. epa na bango A força saiu soki neles. ngai nakoma na koyekolisa baegyptienne nayebisa Se bozala for eu besika bahebreu também, baza vou aprender Balakisa os bino ndenge ya egípcios, as kobota egípcias santos. como nascer. mokonzi alobi O rei disse, bato na yo baza faible o teu povo é fraco. yango ntango bakebota bana mibali bakufaka bango Por isso, os bao rapazes babotelaka na morrem bandako sempre. Esses aqui nascem dentro de casa. bible elobi basi Bíblia wana diz. babanga nzambe basali Aquelas parteiras sábias
temeram a Deus. tokota na biso na likambo ya Não roi vamos se Mais eu meter te- nas coisas do rei. Você yo não. te Você, mokonzi alobi o chefe disse, chef alobi chefe disse, osungi ekoboma l'ajudaste a matar. bino nyonso bokosamba Vocês todos serão julgados. biblia elobi asali basali nzambe asali bango bolamu Deus lhes fez o bem aquele parteiro. apamboli bandako na bango Abençoou as suas apamboli casas. bango Lhes po abençoou. bakoti na complot ya roi te Porque não se meteram no soki complot do roi rei. azotambola selon bizaleli ya tata na mama na Se o rei está a na roi ya caminhar liboso no comportamento do seu pai, da sua suite mãe, com o nyonso primeiro rei, bobebi e toda a continuidade acabou para você. succession oyo oza nango eza libota na yo A sucessão que soki você tem okangami da na tua bato família, obana kokotisa bango okotisi se você se apegar com as suite pessoas, nyonso vai introduzir a Eu todos conzo a biloko e yoyo todo o grupo, Possibilidade toda a eza? seguir, vai É? receber o que você tem. Há ebele alobingaki possibilidade. ndumba nasali mpo na camarada Muitos disseram, eu me prostituí por causa do nzela oyo ya malamu camarada, do moninga na nga amigo. moto alakisa ngai Esse é bom caminho. Eu, negosio oyo eza meu moninga amigo, na nga minha alakisa amiga, ngai que ndenge ya koteka esse biso. negócio, ele que me mostrou como vender. babiloko wana Essas soki coisas. okangami na moto ya malamu obongi Se você se Eu apegar caminho com uma na pessoa Mabel, sai boa, nini? vai melhorar. Se com má pessoas, acabou, vai se estragar. 1 assim Samuel mesmo. 28 1 Samuel 28, verset 7 versículo número 7, verset 19 versículo 19. yoka Ouça, conséquence consequência, biloko oyo elandaka o que oyo tata acompanha, na yo asala o que teu pai fez. soki okangami na sauli Se você se apegar com sauli aza Saul, désobéissant liboso ya nzambe Saul é desobediente diante de barejete Deus. ye Foi desprezado, abengi rejeitado. prophétie zero Chamou a profecia nada. akei Zero. na ndoto rien Foi no sono akei na nada. bateknike ya nzambe zero Foi nas akende técnicas de Deus bitumba ondire zero. nzambe alala kala Vou na 1 luta, Samuel parece 28 ye Deus. obana kotanga verset Deus já 1 dormiu. kino há na muito tempo. suka Primeiro de Samuel Yo 28, koma começa do verset kino na versículo 1 suka até no fim. me oyo tozotanga eza verset 7 verset 19 Estamos a ler 7 e 19. conséquence Consequências. saul a désobéir Saul boma Gag desobedeceu. na bato na ye nyonso Mata abomi banyama Agag mike e mike ya todos. minene mafuta abomi Matou pequenos animais. Agag Aquele roi ya gordo malesite abombi moninga na ngai epai tirou Agag, o rei Omoni, da Malequita, e omoni lhe roi escondeu. oyo ozobomba wana Está vendo aquele rei que Roi você está aza moninga na escondendo? Porque é teu amigo. abomisa yo Vai te fazer matar. yoka ye Olha ele. nzambe arejete ye po aza désobéissant Deus lhe rejeitou porque é desobediente. azwi basali bolanda Levou ngai os lelo servos. toyoteya mingi te Hoje não vamos pregar muito. Acompanhe. azwi basali na ye Levou seus baoyo servos. amemaka na kotumba mbeka ya nzambe O que costuma ntango levar makambo para ezoyinda po aza désobéissant queimar nzambe oferta. arejete ye quando as coisas escureceram porque Deus lhe rejeitou. likambo na yo kosuka awa te A tua situação, o teu problema yo vai acabar komona te aqui. désobéissance mona nini ekoya na suite Você não veja a Olha na desobediência. mensagem. Veja Mona o que, é que vai acontecer Awa eza suite no futuro, ou na conséquence oyo continuação. lokola suite Essa é consequência comum à boma continuidade. baenemi abomi te Mata o abomi inimigo, não baoyo matou. te ngai nde Matou aquele eza povo, kanda não. biso É na a monde ira. ya faveur A ira no soki mundo olobi do ngai favor. nasilikaka mabe oza ndoki Eu costumo yo irar muito. présente Você é omoni bruxo, oyo bruxa. présenta kanda kaka Você kanda kaka oyo apresenta só présenta kuna ira, me awa ira. Mas soki aqui, olobi kanda nasilikaka mabe oza se ndoki dizer que eu ya costumo irar kokosa te ya muito, vrai você é Konzanga loba. verdadeira bruxo e bruxa. kanda eza voisin ya ndoki A bakoperaka ira é soki vizinho do alingi bruxo. aboma Ele coopera. Se quer voisin matar, otinda yo osilika nani o vizinho vai te mandar irar-se. apres abomi Depois mata. komikosa te ngai kanda kaka Não engana-se. Eu sou a ira. Verdadeira e verdadeiro bruxo, bruxa. po Você. kayen aboma leki na ye mpo na ira Caim matou seu irmão pela causa da ira. saulo oyo bato balandaka oyo toza ya nzambe Esse Saul costuma dizer, somos de ntango Deus. aza désobéissant suite eza nini nzambe abwakisi Quando ficou desobediente,
foi nzambe rejeitado. azotalisi ata eloko te. Deus não estava lhe mostrando Bongo nada. Sauli alobi na basali na ye baoyo bakendaka na bango kotumba mbeka Saul disse nos seus servos, ofrande quando baomema malasi aquele que leva bazomema a moto oferta, acesso, azozwa bango lisusu e lhes levou de bokende novo, kolukela ngai vão procurar mwasi oyo abimisaka bato oyo bakufa deja uma adivinhadora que Saulo ressuscita okomi os nani mortos. sikoyo apres lobi ozongi lisu na msala Saul tornou quem e amanhã vai voltar mais no serviço. okozonga na yo me nuka maji nzambe akoagree Vai voltar mais, nenhum dia Deus vai eza meme responder. bato omemaka epa nzambe Mesmo a eza pessoa que meme leva a bato Deus ozodevie e mesmo a conséquence pessoa ya que está kotambola desviada. na mokonzi oyo akendaka gauche droite E consequência akodevie bino nyonso de andar com aquele chefe que vai à esquerda, à direita. soki Vai desviar vocês todos. bolukelanga mwasi oyo Procura evokaka bato oyo bakufa uma mulher que invoca os nakende mortos. koconsulte ye Para mim, yoka bango consultar ela. baservitere babanga bayebi ye papa aza ya nzambe Os servos obedecem Papai, porque come na o pai nível. é de Deus. Disseram, o pai chegou até nesse nível. conséquence soki oyo te détourne na droit chemin Consequência, bato se você nyonso bakolanda desviar yo no caminho certo, azobanga mpe te todo mundo aza vai na te soni te acompanhar. ya koloba ete Não tem baoyo ngai vergonha nde nateyaka bango de dizer que esses aqui é o que costuma lhe pregar. nzoka bango mpe bayebaka Afinal, eles também balukaka yo costumam moko te saber. prononce Ele espera você próprio para se kuna na pronunciar. dor eza na mwasi moko E lá no Dor há po uma bango mulher. bayebi bauti kuna Porque saíram lá. naquele mundo aí Saíram lá yango baye epai na yo na mão ntango do ano. ozotuna bango baza Vieram a pre ti. kopesa yo Eles estão prontos kombo, a na te place. dar o lugar na e o oyo nome. basengaka kuna E tudo que pede lá. bakomema yo Vão te levar. bango babanda kobanga yo Ele tinha medo de me awa ti. bakomema yo bayebi alobi o Aqui sabe que vão te na levar. dor kuna eza na mwasi moko Lá na Dor há uma mulher, é assim, assim. bamemi yo Lhe levaram. alors Saul se déguisa et prit d'autres vêtements Saul, nyonso ozosala lokuta ya kokosa ele enganou-se. asali lokola ye Saul te Fez como Saul tem. Na presença dos seus servos. opesanga bilamba mosusu Me dá outra roupa. soki te mwasi oyo lokola nga mito napesa mitindo Senão essa mulher, eu que tinha dado ordem às adivinhadoras, não opesanga pode bilamba existir mais. mosusu nalata Dê-me outra roupa. liboso ya baserviteur Diante dos servos. alati bilamba mosusu Trocou ase outra déguise roupa. lokola ye te Ele se trocou como se boloba não te ete é. ngai moto natindi bino Não diga que eu que os mandei. ntango bamoni mwasi wana Quando obomisa vira ngai aquela mulher, por favor, vai me oyo matar. obomisa ngai Vai oyebi me te matar. Saul apesa mitindo moto moko te asala makambo Você ya não kozoba sabe que Saul Como deu eu vou ordem. ganhar, bater Ninguém belé. pode fazer essas coisas. mpona nzambe Quando queria ganhar muitas bazobanga pessoas Saul para na pamba Deus, nzoka Saul aza yini temia Deus Saul, aliás, em vão, Muito afinal, bazobanga. é nada. Aquela pessoa que estão a Saul temer. akoboma ngai apekisa Saul na que- vile na ye Saul vai me moto matar. moko te aevoke bamorte Ele ordenou Ou na sua bomisa cidade, ngai. não pode invocar os mortos. Vamos fazer matar. alobi te ngai Saul Não disse que eu sou Saul. soki balingi baboma sore kotombesili ngai Se quer te matar, tudo vai cair sobre mim. mama ya Jacob alobi nini o? A mãe de Jacó disse o quê? sore otombesili Consequência sobre awa quem? alobi sore sili nani o Aqui disseram consequência moto sobre ayebaka na ye quem? eloko Sobre mim. asalaka A pessoa sabe o que ele costuma fazer, me nazosinye yango mas vou mesmo fazer. mwasi ayebi na ye te A mulher não ye sabia. aza na besoin bafuta ye mbongo na ye Ele quer que ele pague um Meda dinheiro. Saul ase déguise Saul asali lokola ye se te transformou, parece não é rei. soki Saul alingi aboma yo Se Saul bakoboma nde Saul ngai quer te matar, lokolo vai olingi bakoboma matar ngai eu. eza ye Saul okufa Como se vai te matar, é você, Saul, vai morrer. omoni bato oke na bango Tá vendo a pessoa que você levou? il partit avec des hommes ils arrivèrent Foi com duas pessoas. makambo yango Chegaram yo à moto noite. okendaka na moi Você que awa vai de ekomi na dia, butu agora é de noite. conséquence oyo okende na butu Consequência. otambola bato bazolala Vai andar de noite a pessoa a dormir.
okozwa bato oyo bahonoraka yo vai levar a pessoa que Omemi anda aqui bango, orar, vai lhe levar. wana koyebisa bango te alleluya amen moto Ali não vai dizer aleluia. eza chrétien ezala chrétien moto Você é moko te alata cristão, poso seja mibale cristão, não ni pode lisanse vestir efe teus soki okomi povos. parti wana yo Não oleki yango. licença efeito. Quando chega nesse lugar, Mais você vai eza na pular. bato oyo bakataka lokuta Mas tem Bazali pessoa na que porta besoin. mentira, babénéficie parti wana queria beneficiar Vou aquela batambola. parte para ser mpo liberto. liloba nyonso ya nzambe Porque toda a palavra ezali do inspiré Senhor na nzambe é eza inspirado do utile Espírito mpona de Deus. kokorige É útil para corrigir, para convencer, para mpona educar, koensegne bato para ensinar, mpo ete balongwa na fitilité para sair nas coisas em komona yango vão. moke te Não veja pouca palavra. lobi mwana moko alobi mama Ontem, vendredi filho ntango disse. bana oteya Sexta-feira, quando okomi estava parti pregando, x na bana chegaste oyoka nessa lokola parte, natelema nakango yo na monoko mama eu estava sentindo para me levantar, para fechar a boca da mão. Não, deixa. abi nazwaki kaka ndambo É ntango só mama aquela pequena azoloba palavra. bato mosusu oyo Outras eza nani na pessoas. ye nani na ye Esse Ah, é dele, esse é nafanda mama akotisanga bolimbisanga mosapi na nzoto na nga A mãe introduziu na age ya moke nde o nzambe dedo abandi no meu kofongola corpo. nga alobi E Deus mokolo começou a me yango okoma abrir. propriété na ye No yango mesmo dia, okoki kobala tornar-se te okoki kosala nini a sua te propriedade, na por bana isso não pode oyoka casar, lokola nateli não pode fazer naye nada. kokanga mama na monoko Eu mama estava pensando tuta para ir, makambo nyonso ya ngai mamãe, nasoki todas essas ateli coisas para mim, makenikanga não fala, monoko não fala, não fala. alobi yokoleka yango te Você não pode passar po te déguise olati bilamba mosusu para se enganar, porque vestiste po outra baservitere roupa. wana mokolo moko te lisusu oyebisa bango ete bakosaka te Aquele bayoka servo nem num dia vai dizer, não pode mentir. ntango yo Não vai te ouvir. toute écriture est inspirée de Dieu Toda a escritura é Exa inspirada utile. de Deus, é útil mpona kokorige bato para corrigir as pessoas. tika kolata bilamba mosusu Deixa a vestir soki outra tokotambola na roupa, butu na bato senão vai andar à noite mutu com as moko te abima pessoas. na butu Ninguém Me sai de yo, noite, mas você, ntango okei na basali quando foste com o teu makambo servo, nyonso ozosala bango bazomona tudo que está a fazer, eles a ver. disqualifie Desqualificado. 19 19, demain conséquence consequência. Amanhã, succession yo komona te Oyo sa désobéissance succession. nzambe alobi na boyi não veja a mona suite desobediência. yango oyo okende Veja a koconsulte bamort continuidade. okende Fosse consulte biloko otila consultar os deja mortos que tinha deixado já. okozala desprezado epai basali na yo Será okotambola desprezado no butu teu servo, vai okolata andar bilamba à noite, mosusu vai trocar outra suka roupa. suka E no fim, demain amanhã, lokola okoki kobimisa samuel akufa deja como foste oza na problème na tirar nzambe Samuel que foi já morto, amanhã, toi et tes fils você com teus vous filhos serez avec moi estarei comigo. et l'éternel livrera O Senhor le camp livrará entre les mains des philistins o campo nas mãos dos filisteus. oyo ome basali egale influence E que ala influence leva, 7 na 7 wana levar os servos é influência. tala influence ozokotisa na bato Veja a influência que está suite colocando na ekoya pessoa. kuna A continuidade que soki vai oza na vir. moto ozokonte na ye mbongo Se tem pessoa que está biso baoyo contando pelo nome. tokontaka yokanisi eza ya pamba Nós que contamos, você tem bakopeso nini o que é que vão te dar? yo directeur ya trésorerie soki nini Você é chefe obengi moto yo da pela peso yo tesouraria. 500 na mbongo Você nini também está aqui mokolo yo 500. kozala te Com que dinheiro? O dia que não vai estar, motu oyo oyekolisa wana aquele que você aprendeste, yo kozala te você não vai estar, opesi ye mosala lhe deste o trabalho. akozwaka olie de 500 sikoyo akozwa nini Além de 500, ele vai começar a receber mil. lobi okozala na ngai Amanhã estará Consequência. comigo. Consequência. yo moko kaka te Não é só você. oya na baservitere te Não é com yo os na bana servos. na yo Você com wana teus filhos. baservitere babombi yango Os servos de lado. 1 Samuel 31 verset 7 Samuel 31, bake 1 obunda até 7. Foram lelo te na guerra. Não de é hoje. 28 chapitre 28 kino na 31 kuna mokolo Capítulo ekokoka 28 okende kaka até bitumba 31. O dia vai chegar, vai mesmo l'effort na du guerra. combat porta sur Saul A força de nyonso wana combate sobre ezowuta na Saul. desobéissance ya turu wana Tudo aquele está a vir pela Olha, desobediência nós somos daquela uma vez. consequência Tudo que está a ver, da consequência da l'effort desobediência. du combat porta sur Saul Toda força de combate les sobre archers Saul. les atteignir bato oyo bazomema arshe ya nzambe Que estavam a levar a arca do Senhor.
bango baza na arshe ya nzambe eles estão com me a bato ya arca. ngambo wana Mas aqueles homens bayeba daquele lado, bakuti bango eles encontraram bazokisi bango e foram feridos makasi muito. ememi bango na kufa Eles levam à morte. na verset 4 4, sauli alobi wana Saul bana disse, bakufi ali já ayebisi os mutu filhos oyo tiraram. azomemela ye mandoki Disse aquela pessoa zwa que epe na levava yo tuba ngai na armamento, kufa tira o meu, Obe a inini minha oyo. espada, tira soki para mim bango morrer. po azomona te akende na gauche bien na droite Não estava a ver soki ir à babomi direita ou à ngai esquerda. bakokende koloba sauli to akabari ye Se me matar, vão cantar que Saul nós lhe mosali acabamos. alobi papa makila ya mutu bango na ngata O servo disse, Naboyi na pai, ngosamba. não ye quero ser moko oluka julgado. solution nzambe Você soki próprio, asukisi yo se está no Yo fim, bo oluka Deus te levar até no fim. azwi Você epe na próprio ye. vai procurar a atie solução. boye ye moko akufi Ele levantou a sua espada e soda na ele ye próprio caiu em cima oyo da azomemela espada. ye biloko O soldado que Alobi, leva armamento, bato nyonso bakufi todo mundo são apare mortos, ngai além de eu. nakotikala mpo na nini Vou ficar ye para mpe quê? atie epe na ye Ele também colocou sua espada, akufi morreu. ainsi Assim, périr en même temps dans cette journée morto Saoul et ses 3 no fils mesmo instante, celui qui portait ses Saul com armes 3 filhos, et tous ces gens qualquer servo que levava as suas armas. désobéissance ya mutu moko A desobediência Toda de uma consequência, pessoa, Zoya. ou essa consequência. kaka désobéissance kosala te osali A desobediência não Suite faz com na que você yango. fizesse. A continuidade, suite na yango a continuidade yango oyo nde é essa. comportement oyo conduite oyo Saoul Essa azopresente conduta, esse comportamento que Saul está a apresentando, comprendre te oyo conséquence atteindre ngai entendeu que essa é babomi a ye te me ye consequência moko que me azomibonga atingiu. oyo atikalaki Não lhe amiboma. mataram, mas ele histoire ya próprio está se Saoul na matando. bana na bato oyo bazolanda A ye. história de Saul, com os filhos, com aquele que andava com ele, acabou. ainsi périr Assim Profecia. pereceram. Profecia, conséquence oyo okende ouviste yo moto consequências. kosala Você que vai oyo fazer, kolanda que vai seguir. yo ozwa epai tata na yo Você recebeste no teu pai. me oyo kolanda O que vai seguir a continuidade osilisa bato ebele vai acabar na muita baoyo gente. baza ya yo te Mesmo aqueles que não são teu. bilandalanda prophétie Você que costuma seguir à toa. succession Profecia. A sucessão égale avoir part igual ter parte. nga mpe nazwi part na désobéissance Eu também recebi a minha parte na desobediência ya Saoul de Saul. nazwi part Eu também recebi uma parte. oyo azali désobéissance aye Que era desobediente, me part bamama baleli mas a parte, bao as baza na bana mamães na bango choraram. bakenda bitumba balela Que foram mwasi as alela mães bana na de ye a mãe chorou seus bato filhos. nyonso bazwi part Todo mundo receberam uma parte Josué deles. 14 17 14 bayebisaki biso Josué 17, 14. avoir part Ter bana uma ya parte. Joseph balobi Os filhos de José kabola disseram, bien distribua biso bem. toza ebele Nós somos muitos. héritage oyo eza nzambe moto apesa biso ya libela Essa herança é Deus que pesa nos biso deu, part oyo ekoki nos dá a na parte lo oyo suficiente, ekoki com a parte suficiente, avoir part ter uma parte. bango bazozwa part na ngambo ya Joseph Eles estão a receber uma atenir parte no ferme lado kino de atiki José. bana na ye Manteu Benediction a oyo euta firmeza epai ya e nzambe fo deixou tobeneficie seus filhos. yango A bênção de Bazo Deus reclamer devemos par na beneficiar. bango. Estão a reclamar a sua parte. me ya yo Mas o teu, awa eza de part eza aqui duas partes que Jean estão aqui. 4 João 4, verset 8 verso 8, kino esika tokokende até onde vamos acompanhar. kino 26 Até 26. yesu asengi mai na mwasi ya Samaria Jesus pediu água na mulher samaritana, verset 8 versículo 8. yoka conséquence Olha essa eza consequência. yo te Não é alliance você. oyo eza yo te moto osala yango Essa aliança não é você que fez. bapapa na bamama na bakoko São os Na pais, banoko. avós, avós, as mães com os nde filhos. nini okosenga nga mai yo oza moyuda nga Como Mosamaria. que vai me pedir biso na água, bino vocês judeus? relation ezalaka Você conosco não há akuta yango relação. kokuta bandeko Ele encontrou mwasi wana aquela mulher. akuta Ele ndenge encontrou kokotami awa
De modo que nasceram aqui. biso na bayuda Nós, com os judeus, toyokana não há entendimento. bakuta yango Encontraram. yo okuta nini oyo O que é que você encontraste? Oculta Consequência. Encontraste. me ekota mpe na matoi na yo Mas entrou também nos teus ouvidos. yoka yesu na verset 10 Jesus, no versículo soki 10. oyebaka don nini nzambe apesa na mokili Mulher, se soubesse qual é o dom que Deus te deu no yo mundo. ozomona oyo bayebisa yo wana Você está vendo yango nde aquilo que te don falaram, é soki o dom. oyebaka don nini nzambe apesa na Se mokili soubesse o yo dom que nde Deus te deu no onyosenganga mundo, mai nga napesa você que mai queria ya me bomoi pedir esila água, iria te dar água que não Bazolongola yo acaba, ata. que mata a sede. na eloko oyo ya kalakala Naquela coisa antiga. okuta yango oyebi source te Você encontraste, Onyo kwa mapamba. não conheço a origem. Está a yo sofrer à kuta toa. oza monene koleka yo oleki davi koko Você- na biso Você ye mutu ultrapassa asala Davi, pui nosso oyo ye avô. mutu atika Jacob, yango ele que fez bamela esse melisa bibwele na ye biso Vocês tokozela animais komela. beberam aí, os yo seus kozwa filhos wapi também. yango oza na eloko Você, o que tem para tirar água aqui? yo wa conséquence na verset 13 Olha essa consequência no versículo 13. mutu nyonso oyo amelaka mai oyo Todos Depuis que Bobana bebem Wamela. esta água, desde que Depuis começaram a barelação beber, ekatana desde as relações foram cortadas, akoyoka lisusu posa ya mai vai sempre Alors, sentir ngala sede de kosi oyo água. boyaka te mikolo nyonso Você não costuma vir todos os dias? boza na babidon ebele te Não tem muitos bidões? bino boza na batuku te Não tem tucos lá Bino. nas vossas casas de vocês? pozwa mai oyo ifo yo moko oya nanu kotoka nakosi Para receber essa água, para ter essa alobi água, eza tem que bongo você próprio tokendaka vir. totoki lelo lobi lisusu Costuma vir, carta água, vai e volta. alobi carta- mutu nyonso koto ata omeli nani olukelanga mai pardon Quem vai epuis procurar naleli wana água? ifo posa ya Jesus mai comi nakosi sede de água. É mentira. mebomelaka yango liziba Nós oyo koko na bino costuma. atika Esse que o poço que o vosso avô Consequência. deixou. Consequência. omeli oyoki lisusu posa ya mai Vai beber, vai sentir sempre yoka sede de água. avantage na verset 14 Olha essa vantagem. me mutu oyo komela mai oyo ngai na kopesa ye Quem vai beber água que eu vou lhe wana dar, azosible mutu te ali não está mokolo moko te ya escolhendo ninguém. koyoka lisusu posa ya mai Nenhum dia vai sentir mai mais oyo sede ngai de na água. kopesa ye Essa água que eu vou lhe dar ekokoma vai na tornar kati na ye dentro dele source ya mai fonte de água oyo kobana kosopana que vai sempre kino na sair vie éternelle até a vida interna. yakisi amelaka kaka Sempre bebe, sai e bebe. Não acaba. c'est encore toi source vive le secours du pèlerin il puise il boit et ravive son cœur le long du chemin source vive dont du ciel toujours nouveau qui jaillit sur mon âme soki omeli mai ya jacob yango kuta Beber água de omelaka Jacó mikolo nyonso oyokaka todos os posa dias, sempre. me soki Não mata a sede. ondimi Se você napesa aceitar yo mai oyo ya ngai te dar a minha mai água, nakopesa yo água que eu vou te dar, ekokoma source ya mai vai tornar fonte de água. ekobana kosopana mikolo nyonso Vai sempre eyakisi omelaka kaka kino na sair vie todos os éternelle. dias, sempre na oyo tua yo vida omeli toda. Bebê. ozongi Esse, Omeli a ozongi. tua água, bebe, vai voltar. Vai voltar. conséquence na avantage Consequências e vantagens. conséquence ya komelaka mai ya koko na yo Consequência de beber água do teu avô, mikolo nyonso kobana kotoka todos os dias vai ir cartar. koko na yo eza punition apesi yo O teu avô te deu Meyangai. uma punição, mas de mim ekokoma vai tornar yango moko source fonte. mai ekitaka kaka Água sempre kino na sai, éternité até na eternidade. nayebi te Não sei mai nini omelaka que água que você costuma beber. nuka koyoka mposa ya mai Nenhum dia vai sentir sede de verset água. 15 Versículo 15. sujet à repentance et grâce Sujeito Balosalo, de baotinda arrependimento yo, e baotinda graça. arrepender. Estão a te empurrar Essa para graça arrepender-se. bazokuapodeyo. É graça estão Yo a mwasi alobi te oferecer. pesanga kasi mai A mulher il disse, faut te prononcer dê-me, tem que se pronunciar, mpona yoka dê-me lisusu mposa água, ya mai te para não sentir mais mpe sede de nayaka água, kotoka mai awa para não voltar mais je cartar me água aqui. repens na umeli Me na makambo oyo arrependo bayebisa ngai nas bajuife coisas na que me disseram. basamari
bayokanaka te Judeus e samaritana apesi yo mai não se entendem. Se esse judeu te dar água, mokolo a moko sede de lisusu água, na bidon ya nenhum motu. dia com o Bakoko bidão na bakosa cabeça. ngai, je me Os repens. avós me mentiram, eu me Nazwi arrependo. grâce, Achei graça. nazwi grâce. Achei graça, Nazozwa na ngai eu vou receber. mai oyo Essa água ekodevenir que vai tornar source mobimba. fonte. Nakosuka pe awa te, Não vou terminar aqui. tambolaka kino na eternité. Até na Mai wana eternidade. ekotambwisa yo. Aquela água vai te levar. Moyo ezala makasi te. Mesmo o sol é forte. Source oyo eza kati na yo Essa fonte que está dentro de si ekotambwisa ngai vai te kino na caminhar. eternité. Até na Po eternidade. yesu aza mai ya bomoi. Jesus é água viva. Soki naboyi na ngai makambo ya bakoko, Se eu deixar Mensagem as ali, coisas dos avós, há uma mensagem, não é? bakoko baloba biso na bino Os avós disseram, você mokolo wana biso conosco. tokati na biso likambo ya makila na kati. Graças a Deus nós cortamos a coisa de sangue dentro. Bokosi biso Nos mentiram. repentance e graça. Arrependimento Exato, e graça. Kolobe oyo É o nalanda ya sujeito de bakoko dizer pardon. que é o que eu Mikolo segui dos nyonso na avós. mutoki na kolia Todos os dias no suor. naboyi na ngai Não quero mais. ezodependre epa na yo moko. Está a depender de si mesmo. Yesu alobi kende benga mobali na yo. Jesus disse, chama o teu querido, o teu marido. Soki balingi basauve yo makambo eza Consequência. ebele. Se quer te salvar, Baotalisa tem makambo ebele muitas, ozovivre. vão te mostrar muitas lua ya coisas para bakoko na viver. yo. Na lei dos teus Mobali avós, mibali kombi. quantos maridos casaste, Bakoko baloba. os avós disseram. Bakoko oyo yo ozosulingi. Os avós que você está sublinhando. Babali si yo na mobali moko. E te fizeram casar quantos maridos? Uma mulher, um marido. Até na morte. Se você é fetiçado, a mulher não vai suportar o marido não vai suportar a mulher. É assim. Se você é fetiçado, tem que interceder muito. Vão te mostrar. Há uma influência que está dentro. Que separa, já fizeram o serviço. Que mulher que não comete. O marido não acabou de falar. A mulher já. Se te casaram novamente, o marido não acabou de falar. Você já cozinhou. Meu querido, é no princípio. O marido vai dizer, quem casou mulher como eu? Aí no princípio, no começo, se seguir, depois de 12 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, não vamos comer. Vai se servir lá na cozinha então. A mim, essa resposta. Se é mal, me perdoa só. A luta até a morte. Aonde vai lhe mandar voltar normal? Se a mulher começou assim, aonde vai lhe mandar voltar mais? Avança. Ali vai procurar outra, né? Aquela aí mija na cama. Mijona. É mijona aquela aí. Se eu coisa na chambre, intim. Se entrar no quarto. Intim. Wana mobile, chambre, lisusu lokola masuba eba pouco lisusu. Esse quarto parece um rato que está mijando aí. Se eu usar colocar oscilisa baixo, oscilisa. Se você é fetiçada, vai acabar as mulheres e Samaria. Samaritana. Nós temos nossa avó. Se o vosso avô fez bem, a par mai,
além de Ana lobi água. naza na mai. Eu disse Omoni tem punition água. boza nango ya komemaka ba mai eza koko na bino. A punição Akosa de bino. levar água Zera, na cabeça zera eu vou na salvar. labiso lisusu. Espera, vou te mostrar. Benga na mobile mai. Chama o teu marido. Otala combien succession Vou te mostrar quando a sucessão eza mabe. é mal. Baloka bino après batiki bino. Vos enfeitiçaram e vos Monaka mai deixaram. te. Não Batia veja bino só na kati água. ya mai oyo. Vos colocaram Bokende nessa pai te água. babala bino Não bokende pode ir ayer. num sítio vai se Kaka na casar liziba oyo basika bino. somente nesse Zera poço preuve. aqui. Espera Kende sua prova. bengelanga. Chama o teu marido. Nalingi napesa bino mai yo na Quero vos dar água a você com o teu querido. kotali so ete batika bino na liziba mikolo Para nyonso te efo mostrar, bozongaka eles awa. colocaram Oyo nesse botoki poço. mai Todo bazomona dia tem que bino. voltar aqui. Okende Tem que distance. voltar para Amen. viver. Não pode ir em distância. Boyaga kaka presence. Vinde, a Assim presença só. Eu estou aqui. Estou aqui. Okende Senhor. musika te. Não vão longe. O bakoko baloba. Oh, a avó Bana disse: yo vem, napesa bino mai. Traz o teu Nakaliso marido. makambo koko na bino asala. vamos dar água. Vou te mostrar o que vossa avó fez. Ozona mobali te. Oh, não tem nem Osepela kaka na mai. Oh, você Olha se ela, alegra água, só com café, água água, para toca na ficar mãe. aqui, para cartar Ozona água. mobali te. Não tem marido. Nana bali saka. Eu costumo dar casamento. Alobi o lobi vrai. Falar Na a bana verdade. ozela yo. Eu estava na tua espera Na ele so comer mai oyo ezomemela. para te dizer quanto essa água estava te trazer problema. Olobi vrai. Falar a Ozana verdade. mibali 5. Tinha 5 maridos Ozana mususu. e tem outro. Aza ya yo te. Não é teu. Oza profeta. Você é profeta. Ofandeli kaka mai po bakoko baloba. Sentada na água porque a avó mwasi disse: po bala. você mulher deve Ata casar. na obimisa yo okoti na oyo obimi okoti na oyo. Vai obimi. sair nessa casa, sai ali, vai ali, vai ali. Olobi vrai nazana mobali te. Falaste a verdade, Ozana não bango tem 5, marido. ozana 6e. Tem 5. E aquele que tem em casa, o 6º, não é teu. Munyo oyo bayebisa bakolinga te okutana na muyuda. Não vão gostar de se encontrar com os judeus, Soki te bakodetache yo. senão vão te Raison ya desligar. bakoko na bino yango wana. A razão do vosso avô Omoni é babilo aquele. tozosola soki koko na bino ayawo. Tá vendo? As coisas estamos a conversar. Se o vosso avô chegar aqui, Osalanga mabe. pode me fazer mal. Heureusement toza biso mibale. Graças a Deus, só nós dois. Abongo bino osambela wapi? Você costuma a orar aonde? Biso na Samaria. Nós em Samaria, Na montagne oyo. nesse monte. Biso na Jerusalem oyo bino Jerusalém. Bible elobi bongo. Vocês em Montagne Jerusalém. oyo bino bayuda bozoloba eza yango te yango nde montagne na biso ya. O monte E a que prière. vocês judeus que diz que não é o nosso monte de oração. Tango mwasi alobi oza profeta. Quando a mulher disse você é profeta, Verset 19. versículo 19, Tu és un prophète. tu és profeta. Yoka verset 20. Ouça o versículo 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Os nossos Et pais vous dites, adoraram. vous, po awa nzambe alobi bamontagne nyonso bamontagne nyonso biso todos bapapa na biso montagne. baadora nzambe na montagne oyo Os nossos pais adoraram oyo nesse bino monte. bozoloba. O que você está a falar, Bible elobi bongo a Bíblia diz assim. botanga yango verset 20 oyo bino bozoloba O que awa você está a ekomi falar, montagne nyonso te aqui disseram, não é montagne ya todo ya monte. Benfica. Montagne do Benfica. Et vous dites, vous, que c'est lié, et dans ces lieux qu'il faut adorer. Papa Tokei. Nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Mais biso to mesana na biso na montagne. Somos Oyo bino habituados, bozolo, acostumados Isaia. nesse monte. O que você está a falar não é. So iba longoli yo na lisiba ya Jacob. Se te tiraram no poço na de place de Jacó, adoração, sali nini. diretamente o lugar da adoração Diretamente. tem que mudar. Diretamente. Yesu alobi mwasi ondimi. Mulher, aceitaste? Ngonga ekoya. Haverá, a Eu hora comi já chegou. déjà. Já chegou. Kozala na montagne oyo te. Não estará nesse Po monte. besoin ya Nzambe. Desejo de Alobaki na Deus. biso eza frontière.
é fronteira. azobongisa biso mpo tokende esika ye aza. Está nos preparar para ir onde que ele está. eloko oyo ezolanda yo wana O que está a te perseguir ekozangisa yo vai te fazer eloko nzambe faltar aprepare o que Deus te na preparou. montagne te Não é no mokolo monte. ezali Haverá um dia, ekozala su na montagne te não Na será no Jerusalém, monte, nem em oyo Jerusalém, bato bakokende koadore onde as pessoas irão adorar. mengonga ezoya Mas a hora já mengonga yango chegou, yango oyo o tempo é este, bavrais adorateurs os verdadeiros adoradores bakoadore tata vão adorar o en Pai, esprit en vérité Espírito e eza verdade. baadorateur wana nde É aqueles adoradores oyo papa azoluka o que o Pai precisa. nzambe aza esprit Deus é Espírito. alingi ete bato nyonso bazokoadore Quero que todos que lhe adoram, baadore na esprit mpe na vérité adoram Eza em Espírito esprit. e a verdade. lobi tosali mosala Ontem fizemos ya trabalho kosomba table bato nyonso bakosomba yango de comprar message meza o altar. nzambe alobi ntango ozotia ofrande na yo Quando está por a tua oferta, eza esprit eloba o Espírito que vai Ofranda falar hoje. essa po oferta apesaki signification deu o pourquoi significado. table wana Porque aquela mesa, pourquoi ofrande ya fondation porque a oferta da fundação ntango ou da ozotia festa, ofrande na yo quando está por a tua il oferta, faut esprit o Espírito, po eza mesa wana eza na mosala na yango porque aquela mesa kombo tem o seu trabalho. ya trabalho na opesa yango O nome do trabalho vão dar. ntango ozotia ofrande Quando está Eza meter a esprit. oferta. É so Espírito. olobi nzambe ntango bakoteya liloba na nzambe awa Se dizer na Deus, table quando vão wana nazala pregar moyibi a davantage palavra, eloko para mim ekosalema ser yango wana gatuno da vantagem. soki olobi nzambe Senhor, nakembi na suki Senhor, nazalaka boye findei, nazalaka boye famille sofrei ezalaka muito. boye A a família chaque fois assim, bazokoannonce message ya cada vez estão a anunciar a pregação da esprit salvação. wana Aquele Espírito ezokɔta na envelope ya sika está entrando no novo envelope, yango wana é aquele Espírito. nzambe akosalela Deus vai alingi operar aquele baadorateur Espírito. na esprit ndenge na yawa Quero adorador naza Espírito. ekobeba Eu estou famille na ngai ebalela na estragado. bato basi A minha família costuma Te. casar a pessoa, a mulher. soki alobi boya mwasi oyo nga mpe na Se boyi dizer, deixa aquela mulher, eu também soki deixo. bokomema esprit na bino nini oyo elekaka na vi na ngai Se você levar o vosso espírito, o que é que se passa? Que bokomprendre nini acontece elekaka na na vida? bavi na bino Vai entender o que, que acontece nzambe na aza nossa vida. esprit alingi nzoto te Deus é espírito, não quer bato oyo carne a badorateur carne. Os bazoya adoradores nzambe yoka biso mawa que estão a vir, po Senhor, tenha badore na misericórdia. esprit mpe na verité Para adorar o ya espírito e a kokosa te verdade. Não é de mentira. je sais Eu sei, nayebi ke moto oyo akoyekoya e que deveria vir. aye deja Já veio po annonce biso babiloko lokola oyo para anunciar as coisas como esta. yoka yesu na verset 26 Ouça Jesus no versículo 26. je le suis moi-même qui te parle Eu sou, eu que falo moto oyo contigo. banda kozela wana Aquela pessoa que você esperava kotalisa yo te e mostrar. tozovivre mpo baparent bazalaka O que está vendo com os Tata pais, Zalaka. Sara, porque o pai mpo era, ozalaki ya kote ya por estava no lado awa de. otalisi nga verité Agora me oza mostrar a prophète verdade, moto você é yango bayebisa profeta. biso É o ete homem que eza na nos mesi mostraram. akoya Haverá akotalisa Messias que bino vai makambo vir. nyonso Vai pourquoi moto mostrar azovivre todas boye as coisas. Por que o homem está a viver assim? ye alobi moto yango eza ngai Ele disse, aquele homem sou eu. egale confiance É confiança. Igual confiança. mpo olongwa na eloko wana Para você sair naquele costume, kino oyo até oyoka nesta, mutu koloba ouvir o kolongola homem yo falar, babidon na mai te tirar os Na bidões mutu. na cabeça, kopesa yo source ya mai te dar a fonte de água, kolongola yo te tirar na biloko ya coutume nas coisas de il costume, faut confiance tem que ter confiança. alobi mutu yango nani kasi nga mutu nazoyebisa ye Quem é aquela pessoa? É só eu que estou a te falar. mwana ya pintu batie ye eloko Filho do Pinto lhe colocaram algo. batie ye liseke na mutu Chifre na cabeça. aqui Aqui. akoki yango te Não conseguiu. aleli de tongo kino pouco Chorou de noite até de tarde. bana balelaka mingi É,
Bana Filho balela chora muito, mingi. criança chora muito. Na epa pasteur Marquis mususu abana olela. No pastor Marcos Toyebi te. havia outro que estava Histoire chorando. toyebi te. Não soubemos a história. Benzamba loba. Mas Deus tinha Omoni na dito. igreja pasteur Marquis. Está vendo a igreja Na do bana pastor okele Marcos? hotel. Tinha Omoni ido lá mutu pregar. tele. Está vendo aquela pessoa? Aza na bana. Tem filho. Abana okende na ndako ya imbandero po mwasi abana obota te. A Wana mulher nzamba não zolo. concebia, ia nas casas dos curandeiros. Tango aboti bana. Quando nasceu os Ndako filhos, nyonso bakotaka. toda casa que entra, Bamayi oyo imbandero abana omelisa bango. aquela água que bandeira Biloko na estava, nzungu ya imbandero babana olia. comida na Eza panela de lumière Kimbandeiro. ezalaka étoile. Estrela. Ndako nyonso ata bachange ndako. Mesmo mudar a Biloko oyo casa, babana olia na ndako ya aquelas coisas imbandero que babana omela. comia naquela casa de Etalisaka curandeiro. étoile esali boye. A estrela Bakoti começaram a awa entrar. bakoti awa. Entraram aqui, Bakoti entraram awa. aqui. Yango nzambe alobi yango bana balelaka mingi na Por isso butu. os filhos choravam Yango muito à noite. mwana na bango ya liboso O primeiro filho azalaka mobulu na église. é muito... Wana nga nayebi te nakekeya. Ernest eleka na mwasi na we na bana baleki. Ernesto, Nzambe passa alobi com boye. teus filhos. Deus É te diz verdade, nós andamos, entramos na casa de Tokende que bandeira, nós totamos comemos, nós ali na bebemos. Baquimbanda, wapi? Eu estou falando à noite, quando as Na crianças Zoloba. estão chorando até amanhecer. Só que mwana Essa acelera aqui na toda a boca, igreja tira conhece, mwana é Mobari. É, Toda olha a igreja Mobari, conhece. igreja Nhoso Quando Barebi. vai começar lungo aqui, vai fazer Só que sair a todas as Só crianças. que a Bimi Banda Da igreja, Nhoso bana Balanda. não se for balanda. Todos os filhos, todas Esse as é crianças espírito. disseram. Oh, amen. Est-ce que awa, tango bakati ntaba, awa bana baza. Olha, quando Depuis cortaram o bakati cabrito, esprit ya estavam nas ntaba. crianças. Bozomona bana. Não havia Même na crianças. bandako baza ndenge. Nas casas não sei como estão. Hein? Changement makasi. Mudança Igeti ya de Thierry verdade. akoyebisa yo, Shilo ayebisaka mwana ya nani. Shilo costuma falar. Não anda, não faz isso. A Florence vai te cortar, cara. Kosala boyete. Você vai tornar cabrito. A avó Florença, o cato munoko, o comantaba. Nini futa caminho. O que paga Oyo landa melhor? succession, oyo landa kuna. O que você Ou bien acompanhar muso akolongola yo sucessão, ata bidon ya mai. ou aquele que vai te tirar pelo menos bidão de água na cabeça. Hein, Sandra? Todo mundo alobi alongoli nga bidon ya É mai. verdade, a pessoa te tirar o bidão na cabeça. Tika É nzamba Marlene. pambola biso. Deus abençoe. Olanda nani? Quem você Ote seguiu? presente nzambe yokanga mawa. Se apresenta, Deus tenha misericórdia. Kutimi ya basamari na bayuda elelisi ngai. Costume de samaritana e judeus me fez Yo mutu chorar. olongolanga bato peso na mitu. Você que tira o peso na cabeça das pessoas. Mwana ya pintu batie ye peso ya vi nyonso. Filho do Soki Filho nzambe te. colocará o peso de toda a vida se não for Deus. Soki aleke mwana oyo ndoki. Se passar esse filho é bruxo. Nzambe oyo olongolaka peso na mitu ya bato. Deus que tira peso na cabeça das pessoas Natokaka mai te na lisi ba Jacob natiaka presence. para não captar água no poço de Jacó para marcar a presença. Nakanga enemi na sauver. Vou me apegar com o Salvador. Nakanga enemi te na sauver po bakoko Não pode baloba. ser inimigo com o meu Salvador porque Selma, fecha a vista, você mais velha deixa agora. a vista vocês. Deus me tira peso na cabeça. Diga, Deus me tira peso na cabeça. Família me meteu peso na cabeça. Família que anda aqui na mutua. Família nyonso botoka na lisi bamoko. Toda a família, mesmo poço. Família nyonso totoka na poço moko. Toda a família no mesmo poço. Poça esilaka te, poça ya mai esilaka te. A sede de água não acaba. Tongolanga peso. Longolanga quilô, me tira o peso. Senhor, me tira o peso na cabeça. Maia.
Yebisa nzambe source na yo jair esopa na kati na nga emema nga na eternité na yo bondela nzambe Diga a Deus, oye biloko ya bokoko eopere na vi na yo para me levar na source ya nga eternidade. yebana kosukola nyonso ya Fonte de bokoko água viva para lavar tudo de ebana kosukola yo Começa a te lavar. me lava senhor o coração me lava Diga, me lava, me Senhor, o me coração. purifica Com água viva. Levanta a tua mão direita. levanta a mão Levanta a mão, começa a orar. Me lava com água viva. Deus me purifica De toda tradição, de todo costume. Água viva. Vai a bomoi. Este colocava marcha, mácula. Água viva, Senhor. yoka Ouça, succession na domínio oyo ezasinga na kingo a sucessão nesse domínio é a corda no pescoço. oyo bakoko baloba O que os avós disseram ezasinga na kingo é corda no pescoço. yango ekanga yo É aquele que te apanhou. belela moyoki na maotombola loboko ya dolo. Clama, Mama, levanta a wasinga mão. ekanga kingo Levanta a mão, que a corda no meu pescoço. Liberta-me, Senhor. Levanta a mão. yoka Ouça, miso ya kokanga vista fechada, ouça. miso ya kokanga Vista fechada, balobi baadorateur disseram os na adoradores. ndima yo ete olongwe
À cette oboyi âge, na yo babiloko oyo ne gâche essas en coisas. esprit et en vérité. Espírito Il faut é esprit verdade. etémoigner Espírito tem ete que oyo ozoloba eza testemunhar. solo. O que está falando Bana é a osala verdade. sinya okata singa na kingo okati Faz ya o yo sinal de mpo cortar. oyo oza nango yango bandeko baza nango oyebi yango nkombo singa oyo ya shige na kati yango na kingo apres okati ya bandeko na yo okati ya libota na yo mobimba bana okata kitisa lobo bana okata singa na kingo obendi yango okati ya ndeko na yo shie ya papa na kati yango ngai babendelanga na singa